No contexto de pandemia, muitos serviços estão se adaptando para atender o maior número de pessoas à distância, para favorecer o distanciamento social. Uma das inovações que ganha cada vez mais usuários é a ferramenta Central de Informações Eletrônicas do Registro Civil, o CRC, que permitiu aos cartórios prestarem atendimentos pela internet. Para saber como usar os serviços pela internet, nós vamos conversar agora com Bruno Quintiliano, que é presidente da Associação dos Registradores das Pessoas Naturais de Goiás. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Estamos à disposição para os esclarecimentos que forem possíveis. Também está conosco a Caísa Portaluppi. Seja bem-vindo e obrigada, viu, Bruno? Boa tarde, Caísa. É um prazer. Bruno, a gente começa perguntando, né? O que é essa ferramenta central de informações e como é que ela funciona nesse contexto de prestação de serviço à distância? Sim. A CRC, que é a Central do Registro Civil, vamos resumir isso assim, foi criada pelo provimento 46 do CNJ em 2016 e vem aprimorando cada vez mais essa ferramenta, primeiramente, uma interligação entre os cartórios, para agora, então, passar ao uso dos usuários, precisamente. Tá? Em 2016, houve essa central, criou-se em cada estado. Quando foi em 2017, unificou-se numa central a nível Brasil. Então, a CRC congrega todos os cartórios e registros civis do Brasil. É uma plataforma de informações que facilitou de sobremaneira a nossa emissão de CPF. Todas as certidões de nascimento, hoje emitidas primeiras vias, já têm o CPF nas certidões, como também uma própria busca de certidões para o usuário, tá? Eliminando também tempo de correio, já que um cartório interligado ao outro cartório. Então, é uma interligação mesmo. Ô Bruno, você citou alguns serviços. Quais outros serviços podem ser realizados por lá? Tá. A plataforma é essa interligação entre os cartórios, mas que há também por parte do usuário. Tá? Entre os cartórios criou-se esse CPF para a emissão de primeiras vias gratuitamente já na certidão de nascimento, bem como o cancelamento quando a gente faz um óbito, consta ali o CPF, nós já enviamos o relatório dentro de 24 horas e aquele CPF é cancelado. Dentre essas ferramentas com o CPF, podemos destacar que a pessoa não tem CPF, ela pode ir no cartório hoje e o cartório já consegue emitir o CPF, como aquele primeiro CPF, que antes era só na Receita Federal, hoje já faz direto no cartório. Também uma segunda via, quando você quer retificar o nome, você casou e houve alteração no nome, ou houve um divórcio e retirou uma parte daquele sobrenome, digamos assim, pode-se fazer essa retificação no próprio cartório. Bem como os cartórios estão aptos também à recepção de procurações para a Receita Federal. O usuário tem que transmitir algo para a Receita Federal e não tem um certificado digital. Ele pode, então, emitir uma procuração eletrônica, que é recebida pelo cartório de registro civil, para que o contador dele possa fazer todo o trâmite legal dentro da CRC. Tá? E essa plataforma, diretamente para o usuário que queira usar de casa, por exemplo, a gente mantém o www.registrocivil.org.br, tá? Que é integrado a essa plataforma e através desse site o usuário pode requerer uma segunda via de casa mesmo e é entregue pelo correio. Ele não precisa mais sair ou ir até um cartório, ele pode pedir pelo correio mesmo, uma segunda via de certidões, bem como casamentos, óbitos, e temos até mesmo uma central de óbitos de pessoas desaparecidas, que consegue-se muitos dados por ali.
Olha que interessante, né? Antigamente a gente tinha essa necessidade da questão física dos grandes livros, né? Dos tabelionatos. Muita coisa ainda é utilizada nesse sentido, né, Bruno? Mas como é que você observa essa evolução? A gente pode chamar assim? Isso é um passo de evolução na questão da existência do registro civil? Sim, muito grande, muito grande. Uma evolução, padre, muito grande é com relação a essas emissões da segunda via. Então, nós temos, eu citei duas formas. Uma forma é comparecer naquele cartório em que está o livrão lá e solicitar uma segunda via, tá? Outra forma é essa através desse portal registrocivil.org.br, em que a pessoa de casa pede a segunda via e é recebida pelo correio, sem intermediários. E a nova ferramenta é, eliminando os correios, o usuário comparece em qualquer cartório civil que seja o mais próximo da sua casa e o tabelião ali, o oficial, solicita pela CRC aquele outro cartório que pode estar em qualquer lugar do Brasil, que recebe o arquivo criptografado, imprime e entrega ao cliente, ao usuário que está ali no cartório mesmo, sem correio nenhum, não tem essa parte, tá? Então, é um avanço muito grande nessa interligação entre os cartórios. E uma novidade também é o recebimento, por exemplo, do mandado de retificação, do mandado de divórcio, que o casal se divorciou, mas eles não moram mais naquela cidade onde ocorreu aquele termo de casamento, tá? Ele pode ir no cartório civil, da onde ele está mais próximo ali da casa dele, aquele cartório faz a recepção daquele mandado e envia através da CRC para aquele outro cartório. Isso é qualquer cartório a nível Brasil. Aqui a gente manda para São Paulo, para Belém, para Recife, para qualquer cidade. Todos os cartórios hoje estão interligados. É uma revolução muito grande. É aquilo que pensávamos há muitos anos atrás, que hoje já é realidade. Ô Bruno, então só para eu entender direitinho, vou ver se eu consegui entender. Alguns serviços as pessoas conseguem fazer de casa. Outros serviços precisam em algum cartório, para entre cartórios fazer assim, o envio do documento que foi solicitado? Isso. Alguns ainda têm isso aí, tá? Então você não precisa ir naquele cartório que está o seu termo de casamento, por exemplo, para o usuário fazer a averbação do divórcio. Ele pode levar naquele cartório mais próximo, tá? Então, aquele colega oficial já faz a conferência daquele mandado, que envia aquele outro cartório. E esse em que foi recebedor da documentação é que vai imprimir a certidão e entregar ao usuário. Entendi. Ô padre... Oi. Agora, se eu estiver fazendo uma pergunta na ignorância, me desculpa, viu, Bruno? Mas é porque eu trabalho no meu outro emprego pertinho de um cartório. Aí, esses dias eu cheguei no meu trabalho e vi uma fila imensa. Aí eles falaram, não, é porque o registro de óbito tem que ser feito e as pessoas precisam vir. Você disse em uma resposta anterior que não precisa mais ir até o cartório para fazer esse registro. As segundas vias. A primeira via, ainda no estado de Goiás, ainda há aquela presença no cartório. O prazo para se registrar o óbito da data do falecimento é 15 dias, que com o provimento 95 foi prorrogado até 15 dias de quando terminarmos a pandemia. Tá? Então, não se precisa uma pressa assoberbada para se fazer a certidão de óbito. Quanto mais rápido, melhor. Mas o que a gente pede é que vão com calma, tá? Vão com calma e façam essa certidão. Às vezes dá uma fila, claro que pode dar, pelo número de óbito que tem crescido, tá? Crescido. E a gente tem se deslocado, isso depende de cada administração do cartório, a gente tem se deslocado pessoal interno para atender ao máximo de pessoas. Mas há uma qualificação que a gente não consegue fazer para aquele nosso colaborador de imediato. Mas a gente tem feito o máximo que a gente pode. Entendi. Interessante, Caísa. O Bruno Quintiliano, que está conosco e todo o Brasil está acompanhando essa entrevista, Bruno,
você presta um serviço de excelência também nessa questão do atendimento cartorário, né? Eu acho que esse que é o termo, né? Eu queria que você dissesse para nós como é que tem sido a sua experiência enquanto tabelião, enquanto pessoa responsável por essa área, diante desse momento que a gente está vivendo. Quais foram os serviços mais afetados, por assim dizer, quais que eram os mais procurados antes da pandemia e quais, agora de alguma forma você já nos disse, talvez seja esse sim o serviço mais procurado durante a pandemia, esse serviço de registro de óbitos, ou a gente ainda tem outros serviços que as pessoas procuram com maior reincidência nos espaços cartorários? Tá. Vamos resumir o registro civil em casamento, nascimento e óbito. O número de nascimentos sempre foi muito maior do que os outros atos. Tá? E agora está havendo uma inversão. O número de óbitos tem crescido muito. Tá? Então, há essa inversão. Hoje, os óbitos é que estão muitos. Mas o registro civil está preparado para isso e estamos fazendo. No começo da pandemia, o número de casamentos deu uma queda que já voltou ao quase normal. Então, sempre há serviço. É muito interessante isso. A maior é pelos óbitos, sim, padre. Porque quando o senhor diz, por exemplo, resumiu o registro civil em nascimento... Casamentos e óbitos. Casamentos e óbitos. É interessante porque quando eu pensava registro civil, a minha ignorância, viu, Caísa? Eu pensava somente na questão de nascimentos, por exemplo. Sim, eu também. Né? Agora a gente... Aí tem os outros atos que advêm dessas três. São as averbações que tem que fazer, um divórcio, ao mesmo o óbito. Quando se falece, tem que ir no nascimento e fazer a anotação de que aquela pessoa faleceu. Então, tem sempre os outros desdobramentos. O registrado fez 16 anos e quer ser emancipado. Então, tem a averbação da emancipação. Então, tem vários outros atos que todos subsequentes ao nascimento, casamento e óbito. Esse é o registro civil. Certo. Ô Bruno, e para quem está em casa acompanhando o programa e está pensando assim, não, mas eu não tenho acesso à internet, como que eu faço? Aí eu tenho que ir mesmo no cartório para pegar os documentos que o Bruno está falando, enfim, para solicitar alguma coisa. Aí então tem que ir, você dá o conselho de ir com calma, ter paciência. Qual que é a dica? Isso. Existe algum horário, Bruno? No cartório mais próximo. E eu acho também, assim, eu acho que agora nessa resposta, desculpa, só te cortando, porque eu acho que é importante dizer da questão dos horários. Qual horário você acha que é mais cheio para a gente poder ter opções de outros horários também para ir? Porque tem muita gente, assim, pontual, negócio de ir cedo. Aí acontece, às vezes, o que a Caísa disse, né? Chega lá, antes do cartório abrir, tá aquela fila. Tem. Os cartórios em Goiás, eles têm o expediente ao público das 9 às 17 horas, tá? De segunda a sexta. E aos sábados, vários cartórios, principalmente na região metropolitana, abre das 8 ao meio-dia. Isso é dependendo do oficial do registro civil querer abrir, tá? Então, a gente comenta com os usuários de irem durante o dia, tá? Para que 9 horas não tenha lá 50 pessoas na porta. Se vai abrir 9 horas, não adianta estar lá de madrugada. Vai abrir às 9 horas, a distribuição das senhas e todos vão ser atendidos até o final do dia. Muito bom. É preciso ter paciência nesse tempo, principalmente, não é, Bruno? Muita paciência, calma que vai dar tudo certo. Sim, a gente comenta também, quer dizer, da paciência do usuário para com os nossos colaboradores, que também são humanos, podem estar, inclusive, passando por algo na família e tem que estar lá, né, atendendo todo mundo. E fora a responsabilidade que tem que ter na lavratura de um documento perfeito. Tá? Por fila e o horário, comentar um ato bem corriqueiro. Um funcionário meu, um colaborador, levou a mãe para tomar a vacina, a avó para tomar a vacina, perfeito. E ele chegou comigo, era quase na hora do almoço, chegou, ele falou, doutor Bruno, eu demorei, porque eu fiquei 5 horas na fila para tomar a vacina. Eu falei, mas que hora que você foi? Nós chegamos lá às 5 horas da manhã.
Eu falei, mas não precisava, se a vacinação começava às 8 horas, por que você foi fazer às 5 horas da manhã? Então, assim, a gente pede a compreensão para que não faça isso, para que chegue no horário, se abre às 9, às 17 o cartório, que chegue mais naquele horário, que vai evitar fila, sim. E é diferente, né, por exemplo, da questão da prestação dos serviços, da questão da vacinação. Lá você tem um volume de vacinas disponível. Claro que quem chega primeiro, está na fila, vai encontrar ali a questão da distribuição. Mas no caso do serviço cartorário, o cartório vai estar sempre aberto e sempre oferecendo sem essa possibilidade, digamos assim, de ter um término dessa prestação de serviço, né? Isso, e chegou até às 17 horas, entrou para o cartório, a gente atende todos que estão ali. Então não há problema, a gente pede para que não faça esse tumulto na porta dos cartórios. Não é bom para ninguém, é aglomeração. É o que a gente tem pedido. Dr. Bruno Quintiliano, presidente da Associação dos Registradores das Pessoas Naturais de Goiás, muito obrigado pela oportunidade. O senhor pode ter certeza que o senhor nos esclareceu muitos serviços que podem ser prestados, principalmente nesse sentido à distância, mas também nos elucidou particularidades do próprio serviço cartorário que muitos de nós, e acredito que posso falar por mim, também pela Caísa, não conhecíamos. Muito obrigado. Sempre à disposição, Padre Wellington, Caísa, sempre à disposição.